aparecer na apresentação, né, gente? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa de tudo, eu trouxe um slide aqui para falar sobre o que vai acontecer hoje, para ficar mais fácil de hoje daqui para frente, né? Então, vou falar desse novo calendário, dessa nova estratégia da faculdade, e que, assim, na minha opinião, acho que é muito válida, porque daí a gente consegue caminhar junto sem ter nenhum problema, porque na verdade a gente já estava postando as aulas da melhor maneira que eu encontrei, né, para ajudar todo mundo e para a gente não sair prejudicado, mas a faculdade achou por bem fazer algo com todos os professores, que todos fizessem de forma igual. Então, assim, eu vou gravar todas as aulas, todas as vezes que eu entrar, e aí vocês vão poder assistir depois. Em relação à frequência, me parece que eles que vão controlar isso. De qualquer forma, eu vou pedir para todos vocês no final colocarem no chat mesmo um presente, porque daí, se eles não controlarem, eu controlo depois pelo chat, e isso não é nenhum problema para a gente. Eu vou continuar dando a aula. Aquelas aulas que eu estava postando para vocês, eu vou dar aula, só que agora ao vivo aqui. Como a gente chama de síncrona, né? Ao mesmo tempo que vocês estão assistindo. Mas eu sei que tem muita gente que tem um pouquinho de dificuldade de assistir no horário, na hora que a gente disponibilizou, embora seja o mesmo horário da faculdade. Mas as aulas vão ficar gravadas, certo? Em relação às atividades A1, que eu preciso conversar com vocês. Eu pedi para que vocês me entregassem ela até a sexta passada, certo? E aí eu tô com a lista de todo mundo. E existem algumas pessoas que não me entregaram as atividades. Aí eu vou perguntar para vocês, se vocês não se importarem de eu... Professora, Oi, pode falar. fala o nome das pessoas que você já tem em mãos. Isso que eu ia falar. Se vocês não se importam, que eu fale aqui com todo mundo presente, quem falta entregar o quê? Porque eu tenho que entregar, quem vai postar a nota lá no sistema é o Alex, que é o coordenador. E eu tenho até sexta-feira para enviar para eles. E eu não me importo que vocês continuem enviando as atividades, mas eu sei que tem muita gente que está perdido, que não sabe o que enviou, o que não enviou, né? Então, vocês Aham. se importam de eu falar aqui agora? Tem uma Não. planilha, não, né? Então, peraí que eu vou abrir aqui minha planilha. Então, a Aline tá aí? Tô, professora. Tá? Posso falar, Aline? Pode? Pode. Então, falta você me entregar duas atividades, que é a de interpretação de exames e o estudo de caso, certo? Essas duas. Posso seguir? A Eliane entregou todas. A Fernanda Gomes, tá aí, Fernanda? Fernanda tá aí? Deixa eu ver. Ela sumiu. Sumiu? Daqui a pouco eu volto, então, quando ela voltar. O Franklin entregou todas. A Geisa entregou todas. A Karina não tá, né? Karina não. Silvana da Costa Borges, a Silvana tá de atestado, não é isso? Silvana tá de atestado. A Sara, você entregou o estudo de caso? Falta tu entregar o estudo de caso, beleza? Qual Sara, professora? Tem duas. Sara Shalom. Sara Shalom. Ou você entregou, se você entregou e eu não dei o recebido, me manda de novo, que daí eu envio, coloco aqui na planilha. Entregou? Me envia de novo, tá bom, Sara? Por favor. Maria do Socorro da Silva, tá aí? Tá aí a Maria do Socorro? Não, né? A Núbia. Núbia entregou tudo. Raimundo, você tá aí? Tá, deixa eu ver aqui o chat. É a Maria do Socorro da Silva Monteiro.
Maria do Socorro. Raimundo tá aí? Tá não? Mas cadê a Ana Clara? Não é Ana Clara? Tá aqui. Ana Clara dos Santos de Araújo. Tá aí? Não? NL entregou tudo. A Lisandra entregou tudo. Tô chegando. Silvana Silva de Oliveira Alencar. Entregou todas. A Tainá Teixeira tá aí? Sim, não? Não? Natália Moura. Ela tá, Na... professora. Ela quem? A Natália? Aham. Natália, eu só tenho sua aqui, a resenha crítica. Você enviou todos os trabalhos? Conseguiu enviar? Falta só o estudo de caso, para mim não tá constando. Se tu puder enviar novamente, de qualquer forma, eu vou olhar novamente o seu, tá? Eu vou marcar aqui para eu olhar ele de novo para ver se é um erro meu aqui da minha tabela ou se não chegou para mim. Mas aí eu te envio uma mensagem lá pelo Google Classroom, tá? Ana Clara dos Santos de Araújo, tá aí? Ana Clara? Ana Clara, não. Andréia Vaz entregou todos. Tá, Ana Clara Santos de Castro. Acho, não, Santos de Araújo é outra. É porque são duas Ana Claras e que o sobrenome é quase igual. Andréia Vaz entregou tudo. Ana Clara dos Santos Castro entregou todos, tá, Ana Clara? Gleice, Gustavo Rodrigues. O Gustavo tá aí? Gustavo tá aí? Não? Vocês querem passar o recado para ele? Ele falta entregar só uma, que é o da primeira consulta, tá? Primeira consulta. Caso ele tenha enviado, isso serve para todo mundo. Caso já tenha enviado e eu tô falando que não consta, envia de novo, porque às vezes é o Google Classroom que não me chega a mensagem. Gesiel, tá aí? Gesiel entregou todos. Jorge Valdo, tá aí? Tá não? Michele tá aí? Sara Clarice entregou todos. Stephanie Leite, acho que não. Thaís Braga. Maria de Souza Silva e Silva. Tá aí, Maria de Souza? É essa agora, né? Entregou todos, tá? Priscila Farias. A Priscila tá aí? Priscila não. Sandra Vasconcelos. Sandra Rodrigues tá aí, Sandra? Michele Regina. Teve alguém que eu não falei? Lembrando que a gente tá na Tem disciplina. Eu quem? Rafaela. Rafaela, deixa eu achar aqui. Isso é da disciplina de saúde da mulher, não confundam, hein? Deixa eu achar aqui, Rafaela. Peraí, Rafaela, tô procurando tu. Rafaela, você é de qual semestre? Qual período? Segundo. Segundo? É. Segundo? Uhum. Por isso que não chegou pra mim. Porque eu não tenho ninguém do segundo. Ah, não, tá aqui, Rafaela Firmino, né? Eu tenho aula assim com você. Mas é de SAI ou de saúde da mulher? Acho que é SAI. Ah, é porque agora é de saúde da mulher. Uhum. Por isso que eu não tô. A de SAI é só na sexta. Por isso que não chega pra mim suas atividades, porque essa é de saúde da mulher.
Tá É bom. só na Mas você sexta. tinha respondido lá, recebido a maioria. Você Mas respondeu. é de SAI, não é? Aham, é. Não, é porque agora a gente está na disciplina de saúde da mulher. Tá bom, Tá bom? tá bom. Mais alguém que eu não Professora, falei? Oi, Aline, a minha net caiu bem na hora que você falou. Aline. Peraí, Aline. É, Aline, só falta duas. Ou falta e você não enviou, ou enviou e não chegou para mim, entendeu? Porque o sistema do Google Classroom às vezes dá essa. tá bom. É de interpretação de exames e o estudo de caso. Você entregou esses dois? Não, não entreguei ainda não. Pode entregar até que dia? Até no máximo quinta, porque na sexta eu tenho que passar todas as notas pro Alex. Tá bom, eu mando então. Tá bom? Tem mais alguém que eu não Tá, obrigada. falei? Lisandra, né? Peraí, Lisandra, deixa eu achar aqui. Você entregou todas, tá, Lisandra? Tá tudo aqui já. Certinho? Mais alguém? Mais alguém? Não? Então vamos lá, vou voltar aqui para minha apresentação. Todo mundo consegue ver minha apresentação aí? Então vamos lá. Então falei para vocês que a gente tem um novo calendário e eu vou mostrar ele para vocês. Eu já tenho a data de todas as aulas. Assim, a única mudança que pode acontecer agora é o Ibanez liberar as aulas presenciais. E que, infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer para esse semestre. Então, eu acho que para esse semestre a gente termina ele todo virtual, né? Todo via distância. Mas, assim, é algo que é necessário, né? A gente precisa fazer isso à distância para a gente evitar contágio da doença e aumento, porque a coisa já está muito feia. Eu vou abrir uma parte aqui agora para vocês perguntarem sobre o conteúdo anterior. O que vai acontecer hoje? Eu vou retomar desde aquela aula que eu já postei, porque oficialmente a gente está começando o conteúdo A2 hoje. Então, acabou que eu me adiantei um pouquinho e comecei a postar antes. Então, quem já assistiu, vai assistir de novo e fica como uma revisão. Quem não assistiu, vai aproveitar agora o momento para assistir e tirar as dúvidas junto comigo. Então, hoje a aula eu vou falar sobre condutas de enfermagem para o desconforto comum da gestação. Então, quem já assistiu, assiste de novo, e quem não assistiu, é o momento de aproveitar. Então, esse daqui é o calendário novo. Se vocês quiserem tirar um print ou quiserem que eu poste lá no Google Classroom, para mim não é problema. Então, hoje, dia. Deixa eu colocar aqui no computador. 22, né? Vocês conseguem ver a setinha vermelha? Acho que conseguem. Segunda, eu vou falar sobre esse novo calendário, que é o que eu tô fazendo agora, e falar sobre conduta de enfermagem para os desconfortos da gestação. Desconfortos mais comuns da gestação. Então, a aula de hoje é isso. No dia 24, que é quarta-feira, também vou entrar online e vou falar do processo de trabalho de parto e parto, mais uma experiência individual que eu vou trazer para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Então, essas 3 primeiras aulas, a de hoje, a de quarta e a da próxima segunda, são aulas que eu já postei. Então, quem não quiser assistir o que eu já postei, é só esperar que eu vou falar novamente aqui ao vivo. Mas quem já assistiu e quiser assistir de novo, ótimo, já conta com a presença e tira as dúvidas online aqui comigo. Dia 1º de julho, eu vou falar sobre o estágio de trabalho de parto e um pouquinho de violência obstétrica. Então, na quarta, esses dois temas. No dia 6 de julho, alterações fisiológicas e necessidades e cuidados no puerpério. Então, é uma outra aula. Dia 8, cuidados com recém-nascido. Dia 13, consulta de enfermagem à mulher e coleta de exame preventivo. Dia 15 de julho, câncer de mama e de colo uterino. E dia 20 de julho, métodos contraceptivos mais planejamento familiar. E no dia 22, a gente tem a avaliação A2, que dá numa quarta-feira. Como que vai ser essa avaliação? Eu ainda estou bolando aí, observando a melhor forma da gente fazer essa avaliação. Se vai ser por Google Forms, se vai ser alguma outra ferramenta, mas essa vai ser uma avaliação à distância. Então, vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade, certo?
Dia 27 e dia 29 eu vou entregar as notas e fazer a revisão da atividade para quem tiver alguma dúvida. E dia 3 de agosto tem segunda chamada aí para quem tiver tido algum problema em relação à nota da A2. Gente, eu já vou pedir desculpa para vocês, que eu tô com uma crise de asma e de bronquite, então às vezes eu perco muito fôlego, tá? Mas eu já tô fazendo a nebulização, já tô melhorando. Mas pode ser que eu perca o fôlego aí um pouquinho às vezes e use aqui a bombinha. E aí, a partir do dia 13 de agosto, a gente tem a revisão de conteúdo e plantão de dúvidas. Por que eu coloquei isso? Porque a gente sobra esse tempo aí no nosso calendário. E como a gente ficou nesse período um pouco distante, pode ser que vocês ainda tenham minhas outras dúvidas. O meu pensamento também foi o seguinte: caso as aulas presenciais sejam liberadas, a gente consegue fazer essa revisão de conteúdo presencialmente, inclusive as aulas práticas. E aí vocês me perguntam, professora, a gente vai ficar sem aula prática? Infelizmente, sim. O que eu posso fazer, e eu estava pensando sobre isso, é assim que liberarem as aulas presenciais, mesmo que for no próximo semestre, eu conversar com o Alex e a gente marcar um dia para a gente tentar compensar essas aulas que a gente não conseguiu fazer. Na ementa de vocês, essa é uma disciplina teórica, então eu não tenho obrigatoriedade de fazer a prática nessa disciplina, mas eu acho que é importante. Então, uma vez que as aulas presenciais voltarem, eu me comprometo a trabalhar com vocês um dia no próximo semestre para a gente tentar sobrepor isso que a gente ficou faltando, certo? Deu para entender em relação a esse calendário? Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Todo mundo concorda aí, certinho? Então, vamos lá. Posso continuar? Então, em relação à pontuação da A2, então, o que vai acontecer? Toda aula que eu tenho postado e que eu vinha postando para vocês, eu colocava alguma atividade. Nessa A2, eu tenho colocado as atividades na forma de Google Forms. Normalmente são 3 questões, 2 objetivas e uma para vocês fazerem uma dissertaçãozinha, escreverem, né? E eu vou continuar fazendo isso em todas as aulas. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atividades. E essas 9 atividades vão valer 2 pontos. Então, é importante que vocês respondam elas lá no Google Classroom, para poder compensar o valor dessa pontuação. A segunda pontuação é uma busca de artigo mais de resenha sobre violência obstétrica. Então, é um tema que eu acho muito importante, tá super em alta, e é algo que a gente precisa falar sobre. Eu vou passar para vocês um vídeo que fala sobre violência obstétrica, um vídeo muito importante para a enfermagem, mas é um pouco mais lá na frente. Mas quem quiser já fazendo essa atividade, eu vou explicar sobre como que ela vai ser feita. Então, vocês vão ler, procurar alguns artigos científicos sobre violência obstétrica, vão escolher um artigo, apenas um artigo, não precisa mais do que isso, e vão fazer a resenha do que você entendeu, do que vocês perceberam daquele artigo. Então, não é algo muito grande, coisa de uma lauda, uma página, e vocês vão me entregar. Eu vou colocar um link lá no Google Classroom para vocês postarem essa atividade. Então, ela pode ser entregue até o dia 20. Vocês têm aí o quê? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 22, quase um mês para poder fazer essa resenha. Então, buscar um artigo, escolher um artigo sobre violência obstétrica e fazer a resenha desse artigo. Então, é para postar a resenha e o artigo, certo? Deu para entender? Alguma dúvida? Quem tiver dúvida e quiser abrir o microfone, pode falar, não tem problema nenhum. E aí, a última pontuação é da avaliação, que vai valer 5 pontos. Então, essa avaliação vai ser exclusiva do conteúdo da A2, que começa hoje. Então, do conteúdo da A1 não vai entrar nessa avaliação, vai ser só do conteúdo A2.
Então, as atividades das aulas vão valer 2 pontos, a resenha vai valer 3 pontos e a avaliação 5 pontos. Certo? Dúvidas? Posso seguir? Então, vamos lá. Agora, eu coloquei aqui para vocês me dizerem se vocês ainda têm alguma dificuldade ou algum problema em relação ao conteúdo anterior. Porque a partir de agora, eu vou começar a falar do conteúdo da A2. Então, se vocês tiverem algum problema e caso queiram alguma ajuda aqui agora, pode falar. Se quiser também, pode falar no privado e aí eu vou ajudando vocês da forma que for melhor. Certo? Ou então, se quiser também, a gente pode fazer no plantão de dúvidas, né? Da próxima, no final do conteúdo A2. Outra coisa que eu queria combinar com vocês em relação ao nosso horário. Então, nosso horário é de 7h15 às 22h. Embora eu acho que seja muito mais desgastante a gente ficar na frente do computador 3 horas, eu acho que vocês não vão absorver o conteúdo da melhor forma possível. Então, tem dia que eu vou precisar utilizar realmente as 3 horas e tem dias que não. Então, eu queria saber com vocês, vocês acham que a gente começa às 7h15 mesmo ou prefiram que a gente comece às 7h30? O que é o melhor para vocês em relação à turma toda? Me respondam aí, por favor. 7h30? De qualquer forma, eu já vou estar disponível às 7h15. E aí, quem quiser entrando antes para tirar as dúvidas, eu entro antes e aí eu vou estar disponível. Mas eu vou iniciar as aulas, então, às 7h30, beleza? Tô vendo aí que tem muita gente pedindo às 7h30. É o horário que eu tô chegando também do trabalho, e aí a gente do outro trabalho, e aí a gente começa. De qualquer forma, às 7h15 eu vou estar disponível aqui para vocês. Tá bom? Deixa eu ver. Em relação ao intervalo. É uma questão também que a gente já tinha em sala de aula, né, Sara? A Sara Shalom. Vocês preferem que eu dê o intervalo ou que eu vá continuando e no final a gente desconta esses 15 minutos? Posso ir direto, né? Então, eu vou direto e aí a gente desconta no final esses 15 minutos, beleza? Aqui pode ir direto, né, Sara? Tá bom, então. Então, começando agora o conteúdo da A2, e aí, à medida que vocês tiverem dúvida do que eu for falando, não tem um problema em abrir o microfone para perguntar. Às vezes a gente pergunta melhor falando. Mas se quiser perguntar no chat também, eu tô com ele aberto aqui no celular e eu consigo ver as perguntas de vocês, tranquilo? Então, essa aula é conduta de enfermagem para os desconfortos comuns da gestação. Então, a gente caminhou aí pelo processo de o que é a gestação, como que é a primeira consulta de enfermagem, quais são as consultas subsequentes, como que a gente faz cálculo de idade gestacional, como que a gente faz cálculo de data provável do parto. E aí a gente chegou nesses fatores que são questões que acontecem durante o período da gestação e durante esse processo que a mulher passa. E nas nossas consultas de enfermagem, a gente precisa estar bem atento, porque esses desconfortos, eles podem trazer vários problemas ao longo da gestação ou podem indicar que a mulher está passando ali por alguma situação e que precisa ser melhor investigado. Então, a gente precisa estar atento ao o que é esse desconforto, se é apenas um desconforto, ou se além de desconforto ele está indicando algum problema. E se esse é um problema que precisa ser tratado com urgência, e se for, é o nosso dever enquanto profissional de enfermagem, tratar e ajudar essa paciente. Então, a maioria das mulheres experimentam desconfortos comuns durante a gestação, e normalmente pedem conselho aos enfermeiros sobre como minimizá-los. Então, a gente tem lá um intervalo entre consulta com o médico, consulta com o enfermeiro, consulta com o médico, consulta com o enfermeiro. Em alguns casos, só consulta com o enfermeiro, em outros casos, só consulta com o médico. E por aí vai. O que é mais comum de ouvir é que a consulta com o enfermeiro,
as mulheres elas têm uma tendência de se abrirem mais, de falarem um pouco mais sobre o que elas estão sentindo, de que forma elas podem procurar uma ajuda, elas têm um pouco mais de abertura. Embora isso aconteça, algumas outras mulheres elas não relatam as suas preocupações, ao menos que a gente pergunte. Então, naquela consulta que é robótica, em que a mulher chega e fala assim, eu tô grávida, tô gestante de tantas semanas e eu vim para consulta. Enquanto o profissional não pergunta nada a ela não responde. Então, algumas mulheres se sentem aí, não se sentem à vontade para perguntar. Então, enquanto enfermeiro, enquanto você está prestando uma consulta, é preciso abordar os desconfortos comuns que ocorrem em cada trimestre e fornecer medidas realistas para ajudar a paciente a lidar com eles. Por quê? Adianta eu falar para minha gestante que ela pode, eu vou falar para vocês sobre uma pulseira mais ali na frente, utilizar uma pulseira e essa pulseira vai minimizar as náuseas dela. Sendo que essa pulseira você encontra nos Estados Unidos e quando encontra para comprar no Brasil é uma pulseira caríssima. Sendo que essa não é a realidade da minha gestante. Então, a gente, enquanto profissional, precisa entender qual que é a realidade do público que eu estou atendendo. Obviamente que se eu estou atendendo um público que é diferenciado, um público que tem mais condições financeiras, eu posso fazer essa proposta. Isso não é problema nenhum. Mas a gente tem que ser realista e saber abordar da melhor maneira possível para ajudar aquela gestante. Porque se eu dou uma medida para ela, se eu sugiro para ela uma medida que está além ali, principalmente do quesito financeiro, ela vai achar que não tem nenhuma solução. Então, vai desistir daquilo ali no meio do caminho. Então, o primeiro desconforto aí do qual eu vou falar é polaciúria ou a incontinência urinária. Então, a polaciúria é aquele aumento na quantidade de vezes que a mulher precisa urinar. Então, a polaciúria, ela ocorre no começo do primeiro trimestre, devido às mudanças hormonais, e lá no último trimestre. Por quê? Porque a gestante, ela tá com a barriga maior, o bebê tá maior, e começa a comprimir a bexiga. Então, que orientação que a gente pode dar para essa gestante que está com polaciúria ou que está com incontinência urinária? Então, a gente sugere a essa gestante que ela tente fazer exercícios do assoalho pélvico para melhorar o controle sobre essa perda de urina. Como eu falei para vocês, a gente precisa ser realista. Se eu estou lidando com uma gestante que tem condições de procurar um fisioterapeuta, essa vai ser a melhor opção. Então, se a gestante tem condição de procurar um fisioterapeuta, ou se na nossa equipe tem um fisioterapeuta, a gente pode encaminhar essa gestante para fisioterapia. Segunda orientação aí, urinar quando sentir que a bexiga está cheia. Então, algumas gestantes esperam que chegar no último momento quando não dá mais. Isso é um problema, isso não deve acontecer. Então, sentiu que a bexiga está cheia, é o momento de ir urinar. Evitar o consumo de bebidas com cafeína, que estimulam a micção. Então, a gente sabe que a cafeína ela é um estimulante. Então, bebidas que possuem cafeína, o café, o próprio café, Coca-Cola, alguns refrigerantes, alguns energéticos, além de possuir a cafeína, que é estimulante da micção, elas também estimulam o aumento da frequência cardíaca. Então, isso pode ser um problema. Então, o melhor, o ideal é a gente pedir, solicitar que se evite o consumo de bebidas. Essa palavra aqui que aparece evitar é uma palavra que eu costumo dizer que é a melhor palavra para a gente. Por quê? Evitar é a melhor forma da gente falar com uma gestante. A gente, enquanto não gestante, enquanto adultos, enquanto adolescentes, se alguém fala, então quando a gente é criança ou adolescente, você está proibido de sair de casa. O que você quer fazer? Sair de casa. Agora na quarentena. Então, tá pedindo para ninguém sair de casa, ficar em casa. O que todo mundo quer? Ir para a feira, quer ir para o shopping, quer ir para não sei para onde. Então, a gente não vai proibir a gestante de fazer nada. Então, na nossa fala, não vai falar assim, você está proibida de tomar café. Não vai falar, a gente vai falar para evitar, que se evite o consumo de bebidas, assim como se evita fazer exercícios muito pesados, se evita levantar pesos.
porque a palavra que a gente utilizar pode soar de uma forma diferente para o nosso paciente. Última orientação aqui em relação a isso. Reduzir a ingestão de líquidos após o jantar para reduzir a micção noturna. Então, fez a última refeição da noite. Já vai se preparar para dormir? Evitar fazer uma ingestão de uma grande quantidade de líquidos, porque uma vez que você vai ingerir o líquido, o seu corpo vai filtrar, o seu rim vai filtrar e a sua bexiga quer eliminar. Então, vai passar sede? Óbvio que não. Vai falar para a gestante, se depois que você jantou, você não bebe mais nada? Claro que não. Mas se antes você bebia 3 copos de água, vai beber esses copos aí durante o dia. E durante a noite, bebe diminui a quantidade. Mais uma vez, cuidado com as palavras que a gente usa. Então, vai falar proibir? Não, a gente fala evitar, reduzir, modificar. Próximo. Segundo, fadiga. Ai, gente, só um minutinho para respirar aqui. Desculpa. Pronto, fadiga. Então, vamos lá, a coisa tá feia aqui. Não é Covid, é rinite, bronquite. Segundo, para fadiga. Então, a fadiga, ela aparece quando? Primeiro trimestre, normalmente. Ah, professora, mas eu, quando estava grávida, fiquei fadigada a gestação toda. Acontece. Isso daí acontece. Mas, na maioria dos casos, a fadiga, ela acontece no primeiro trimestre. Então, qual que é a orientação para aquela mulher que está ali falando que está com fadiga? Então, a primeira orientação para essa gestante é tentar dormir uma noite inteira sem interrupções. O que acontece? À medida que a gestação avança, a barriga aumenta, tem uma dificuldade maior em relação ao corpo. Então, dormir uma noite inteira pode ser complicado. Então, para a gente poder entender o que essa gestante quer falar, a gente precisa entender o que é fadiga. Então, essa fadiga a gente entende como uma sensação de cansaço, uma sensação de estar o tempo todo cansado. Então, acontece normalmente no primeiro trimestre, mas pode ser que tenha gestantes que passem por isso a gestação toda. Segundo aqui, ingerir uma dieta saudável e equilibrada. Mais uma vez, a questão da alimentação. Então, como eu mostrei para vocês no conteúdo A2, a alimentação ela tem uma relação direta com a forma como essa criança vai se desenvolver e com a forma como a mãe vai encarar essa gestação. Então, quando a gente fala dieta saudável e equilibrada, a gente pede para ela balancear. Então, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, diminuir a quantidade de massas, diminuir a quantidade de frituras e alimentos que são industrializados. Eu vou falar para a gestante, vai parar de comer produtos industrializados? Não, a gente vai pedir para ela ingerir uma dieta mais saudável. Vou falar para ela que ela só pode usar sal do Himalaia e só pode utilizar iogurte com chia? Às vezes a gestante não sabe nem o que é chia. Então, é o que eu falo mais uma vez, tem que ser realista. Então, tá na época de, por exemplo, mexerica, então é mexerica que ela vai consumir. Tem na plantação da casa dela, tem, ou próximo dela, tem um pé de chuchu, então é de chuchu que ela vai se alimentar. Então, é sempre ser realista. Programar um cochilo no início da tarde diariamente. Esse aqui dá até vontade de rir, né? Porque, assim, é uma orientação ótima, mas não é todo mundo que pode parar. Por exemplo, as gestantes que trabalham, vai parar de trabalhar para dar um cochilo? Não. Mais uma vez, é para aquelas gestantes que possuem essa, vamos dizer assim, que possuem esse deleite de poder tirar um cochilo. Então, esse cochilo ele pode auxiliar na fadiga. Mais uma vez, tem que ser realista. E quando se sentir cansada, descansar. Esse é até óbvio. Mas algumas mulheres, elas sentem culpa por descansar quando estão gestantes. Então, tá cansado? Para, descansa e aí depois retorna para as suas atividades. Certo? Alguma dúvida em relação à fadiga e polaciúria? Posso seguir? Então, vamos lá.
3, náuseas e vômitos. Então, náuseas e vômitos também acontecem geralmente no primeiro trimestre, mas pode ser que algumas gestantes. Então, voltando aqui, vou falar de novo de náuseas e vômitos. Então, as náuseas e vômitos, elas podem acontecer aí no primeiro trimestre, mas algumas mulheres continuam aí até o fim aí da gestação. Algumas mulheres têm náuseas e vômitos de forma exacerbada, que é o que a gente chama de hiperemese gravídica. E isso é uma condição que precisa ser acompanhada, porque a depender da quantidade de vômito e de náusea que essa gestante possuir ou que estiver acontecendo com ela, isso vai ser um problema a longo prazo e precisa ser cuidado e precisa ser tratado. Então, as orientações que a gente passa para essa gestante é não ficar em jejum. Então, não ficar em jejum é importante, porque o nosso corpo, ele trabalha de uma forma que, se você está em jejum, ele precisa de alguma forma utilizar alguma energia. E se você não está consumindo energia, ele vai te mostrar de algum jeito. A náusea é uma forma do corpo reivindicar esse problema. Então, não ficar em jejum. Ingerir biscoitos de água e sal, torradas na cama antes de levantar. Por quê? Às vezes, durante a mudança de posição brusca, então você está deitado por muito tempo, passou a noite deitado. Na hora que você levanta, de forma exacerbada e não tem nada no seu estômago, o corpo, ele bota para fora o que tiver ali, seja o líquido, seja a bile, seja o que tiver. Então, algumas gestantes que têm essa propensão maior para ter esse vômito logo no início da manhã, a gente fala, antes de levantar, come um biscoito de água e sal e tenta verificar se isso não ameniza essa condição. Fazer várias pequenas refeições ao longo do dia. Então, algumas gestantes se alimentam de que forma? Come pela manhã e vai comer só à noite, ou não come pela manhã e come só meio-dia e à noite. E aí, isso também favorece os vômitos e a náusea. Então, fazer várias pequenas refeições ao longo do dia. Então, são 3 grandes refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. E entre essas refeições, aí se alimenta de uma fruta, um iogurte, algo nesse sentido. Evitar escovar os dentes imediatamente após comer para evitar reflexo faríngeo, que é aquele reflexo do vômito. Então, algumas gestantes têm esse reflexo exacerbado. À medida que se coloca algo na boca e esse reflexo é ativado, imediatamente a gestante faz processo de vômito. Então, evitar escovar os dentes para aquelas mulheres que têm esse reflexo exacerbado. E o que eu falei para vocês? Pulseira de acupressão. Essas pulseiras são pulseiras que estão ligadas ao... Ai, peraí que me fugiu o nome. Acupunterapia. Então, elas fazem compressão de uma região do braço que está ligada à náusea e vômito. Significa que para todo mundo vai fazer efeito? Não, mas pode ser um auxílio. Significa que todo mundo vai ter acesso a essa pulseira? Também não. Mas se você tiver acesso a essa pulseira e quiser utilizar, é uma medida que pode auxiliar. Beber líquido entre as refeições e não durante as refeições. Então, enquanto está almoçando, enquanto está jantando e tomando café, se evitar beber o líquido. E beber entre as refeições. Se terminou de almoçar, espera uns 20 minutinhos e aí depois faz a ingestão do líquido. Por último, evitar alimentos gordurosos, fritos ou aqueles que têm o odor forte, como, por exemplo, o repolho ou a couve de Bruxelas. A couve de Bruxelas, ela não é muito comum aqui pra gente, né? Ela é mais comum na região lá norte-americana. Mas fica uma boa recomendação. Alimentos gordurosos e fritos fazem muito mal para o estômago. E aí, o organismo tende a tentar colocar para fora. É muito pesado, fica muito difícil para o corpo digerir. Então, a gente pede para que a gestante evite. 4, dorsalgia. Então,
essa dorsalgia, algia vem de dor e dorso, então a dor nas costas, famosa dor nas costas, principalmente aqui na área da lombar, né? É onde a gente tem mais reclamação das gestantes, principalmente no final da gestação. Então, no final da gestação, a barriga começa a pesar, o centro da mulher muda, né? O centro que a gente chama de gravidade, ele muda. Então, isso faz com que a mulher fique mais propensa a ter dorsalgia. Então, as orientações para essas gestantes são evitar ficar em pé ou sentada na mesma posição durante períodos prolongados. Então, aquela mulher que trabalha em pé o dia todo, ela precisa dar algumas pausas e sentar em algum momento para diminuir essa dor, para que essa dor seja menos agressiva, seja menos, não seja tão grave, né? Ou aquela gestante que trabalha sentado o dia todo. Então, se trabalha sentado o dia todo, precisa levantar, precisa dar uma esticada, fazer aí um alongamento para evitar que essa dor aconteça e fique muito aguda. Colocar uma bolsa térmica, regulagem baixa sempre, né? Porque a bolsa térmica ela não foi feita para queimar, ela foi feita para aquecer levemente na região lombar, que é onde está doendo mais. Então, faz uma bolsinha de água quente, esquenta uma água no tecido, pega um saquinho de tecido e coloca um pouquinho de arroz e aquece, e molha e aquece e coloca na região que ele vai diminuir essa dor. Apoiar a região lombar com travesseiros quando estiver sentada. Então, dá esse apoio que eu falei para vocês, o centro de gravidade muda. Então, quando esse centro de gravidade ele muda, a dor ela vem com uma maior frequência. Usar a mecânica corporal adequada para levantar qualquer objeto. Então, ergonomia. Sempre ter cuidado com a forma como a gestante, por exemplo, que trabalha em loja. Então, precisa subir a escada para pegar o objeto que está lá em cima. Então, tem que ter cuidado com esse objeto. Trabalha com um mecanismo que precisa ficar abaixando, pegando objetos em regiões muito baixas. Tem que ter cuidado. Evitar flexão excessiva, levantamento de peso ou caminhar sem período de repouso. Então, caminha muito, precisa ter um período de repouso para que o corpo se recupere, para que não tenha maiores problemas. Usar sapatos de salto baixo com suporte para os arcos dos pés e evitar saltos altos. Então, mais uma vez a palavra que aparece aqui, evitar. Então, tem mulher que gosta e é adepta do salto alto. Então, vai falar para ela que ela nunca mais vai usar salto alto? Não. Vai pedir para ela evitar os maiores. Tentar utilizar aqueles que têm uma região que dê um apoio ali na região plantar do pé. Ficar de pé com os ombros para trás para manter a postura correta. A tendência da gestante é o quê? Envergar para frente. Por quê? Porque a barriga está pesando para frente. Então, uma vez que a barriga pesou para frente, ela enverga o corpo todo. Então, uma dica que a gente dá, uma orientação que a gente dá, é ficar de pé com os ombros para trás. Então, é como se você tivesse ali um cabo de vassoura na região das costas, mantendo a sua postura da forma correta. Então, essas são orientações para ajudar aí na lombalgia. Próximo, quinto, cãibras nas pernas. Então, hoje, em plenos 2020, a gente ainda não sabe realmente o porquê que as pessoas têm cãibra nas pernas. Mas elas estão e eles existem. Existem algumas teorias que dizem que é a falta de potássio, existem algumas teorias que falam que é do estiramento do miócito, existem algumas teorias que falam sobre a questão ativa de alguns neurônios, e aí que essas sinapses acontecem de formas diferenciadas, enfim. Algumas gestantes têm cãibras nas pernas, principalmente no último trimestre. Então, no final da gestação, nos 2 últimos meses, nas 8 últimas semanas, as cãibras aparecem. Então, as orientações para essa gestante é elevar as pernas acima do nível do coração com frequência ao longo do dia. Tá, como que faz isso? Como que vai elevar a perna acima do nível do coração?
essa gestante vai deitar e vai colocar um travesseiro, uma almofada nas pernas, de modo que as pernas fiquem acima da altura do coração. Então, isso vai fazer com que aumente a quantidade de sangue e que esse sangue circule da melhor maneira possível na região das pernas. E a gente tem esse retorno venoso para o coração. Uma vez que a cãibra aconteceu, então, se sentir cãibra, tem que esticar as duas pernas e flexionar os pés em direção ao corpo. E isso serve não só para gestantes, para qualquer pessoa que tiver com cãibra. Então, estica as pernas, estica as duas pernas e flexiona os pés, coloca os dedos flexionados em direção ao corpo. Isso vai fazer com que a cãibra se desfaça. Perguntar ao médico se pode tomar suplemento de cálcio que vão reduzir os espasmos nas pernas. Por que tem que perguntar ao médico? Porque cálcio é prescrito pelo médico. A gente, enquanto enfermeiro, não prescreve cálcio. Em alguns casos, essas gestantes precisam dessa prescrição, porque a quantidade de cãibra é muito grande, e aí isso está dificultando a vida dessa gestante. Então, solicitar ao médico aí uma suplementação de cálcio. Ah, professor, e o potássio? Alguns médicos fazem aí uma prescrição também, mas é mais complicado. Existem alguns alimentos que possuem o potássio, né? Como, por exemplo, a banana. Então, a banana, ela auxilia aí em algumas gestantes ou algumas pessoas que tenham cãibra. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, todo mundo conseguindo me escutar bem? Sim? Então, veias varicosas. O que são essas veias varicosas? São as famosas varizes, né? Então, algumas mulheres, no momento da gestação, elas desencadeiam as varizes. Normalmente, essas varizes começam a aparecer aí no segundo trimestre, na região da panturrilha, na região da coxa. Algumas gestantes apresentam varizes nas coxas, nas pernas e em vários locais do corpo. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo aumenta. Uma vez que o fluxo sanguíneo aumenta por quê? Porque esse fluxo sanguíneo ele tem que suprir tanto a gestante quanto a criança. Então, uma vez que esse fluxo sanguíneo aumentou, ele precisa de veia para que esse sangue passe pelo corpo. Algumas veias são muito pequenas e acabam não suportando. Então, as veias ficam varicosas, elas viram varizes. Então, como que a gente orienta a gestante para evitar que se tenha varizes ou que se abram mais varizes? Então, caminhar diariamente para melhorar a circulação para os membros. Então, fazer uma caminhada aí de 30 minutos, uma caminhada de 40 minutos pode auxiliar. Lembrando que, mas eu faço, a gestante pode falar assim, mas todo dia eu faço uma caminhada quando eu vou para o trabalho. Caminhada para melhorar a circulação é uma caminhada que precisa ser com um tênis adequado, com a roupa adequada. E é um momento destinado para você caminhar. Não é aquele momento que você está indo para o trabalho, não é aquele momento que você está caminhando para fazer algo específico. Não, é uma caminhada específica para você relaxar e para você eventualmente amenizar esse problema. Então, fazer uma caminhada. Essa caminhada é uma caminhada que você vai ficar 40 minutos caminhando sem parar? Não, ainda mais se a gestante estiver nas últimas semanas. Então, caminha 10 minutos, para um pouquinho, caminha 10 minutos, para um pouquinho. Segunda orientação é levar as pernas acima do nível do coração em repouso, aquela mesma orientação das câimbras. Então, a gente fala o seguinte, vai deitar, vai colocar 2, 3 almofadas na região das pernas, de modo que elas fiquem acima do nível do coração. Terceira orientação, não ficar na mesma posição por longos períodos de tempo. Então, outra vez, não ficar sentada por muito tempo, não ficar em pé por muito tempo, porque isso pode trazer varizes. Não usar meias apertadas. Então, meias apertadas, aquelas meias que a gente usa diariamente
e que vão apertar o tornozelo de modo que não tenha circulação, e isso vai trazer problemas ao longo do percurso aí da gestação. Não cruzar as pernas por longos períodos quando sentada. Eu sou uma pessoa que eu tenho mania de sentar em cima das pernas ou com as pernas cruzadas, e isso pode ser um problema, porque a circulação diminui, e às vezes a pessoa faz intuitivamente, sem nem perceber. Mas no caso da gestante, elas precisam perceber para evitar que diminua a circulação, e uma vez que diminui a circulação, essas varizes podem acontecer. Usar meias elásticas para promover melhor circulação. Então, tem aquelas meias, que tem a marca que é mais conhecida, que é aquelas meias Kendall, né? Vocês já ouviram falar? E aí, elas são específicas para gestantes. E elas têm tamanho específico. A mulher precisa medir o tamanho da perna, precisa medir a coxa, precisa medir a barriga, para comprar uma meia específica. Então, qual que é o problema dessas meias? Às vezes falta orientação e a mulher acaba comprando uma meia muito apertada. Então, elas são auxílio? São, auxiliam bastante as gestantes, mas quando são usadas da forma correta. Então, a gestante tem uma meia específica para ela. Então, tem que ter cuidado para não usar uma meia muito apertada. Então, se a gestante comprou essa meia, mas ela está reclamando para você que essa meia está muito apertada, então tem que ter atenção para saber se essa meia é ou não a mais indicada para essa gestante. Sétimo, hemorroidas. Hemorroidas é algo muito comum, mas pouco falado. Por quê? Porque a gestante tem vergonha, acha que é um grande problema, ou que é vergonhoso se falar sobre hemorroidas. E não é. Infelizmente, é muito comum algumas gestantes apresentarem hemorroidas. Então, as hemorroidas, elas aparecem no final da gestação, geralmente no terceiro trimestre. E existem algumas orientações que a gente consegue passar para essas gestantes para auxiliá-las de modo que vai evitar, ou uma vez que já aconteceu, possa diminuir e tentar amenizar o problema dessa gestante. Então, a primeira orientação é estabelecer um horário regular para defecar. Parece complicado, né? Parece que é meio difícil. Mas não, uma vez que ela estabelece um horário regular, o corpo entra na rotina. E uma vez que o corpo entrou na rotina, já não vai ser um sofrimento para o corpo. Então, vai amenizar a propensão de causar hemorroides. A segunda orientação é evitar o esforço excessivo. E de que forma se evita o esforço excessivo? Normalmente, esse esforço excessivo, ele está acontecendo por um problema de desidratação. Então, a mulher está desidratada. Então, as fezes dela é mais difícil para ela defecar. Então, como que se evita que isso fique desidratado? Bebendo bastante líquido e ingerindo alimentos ricos em fibras. Então, beber bastante líquido. É beber bastante refrigerante? Não. É beber bastante água. Posso beber suco? Pode. Mas o bastante líquido a que se refere é beber água. Ingerir alimentos ricos em fibras. Então, exemplos de alimentos ricos em fibras. Granola, todas as oleaginosas, alguns alimentos como, por exemplo, algumas frutas como, por exemplo, mamão, alguns tipos de banana, podem auxiliar. Outro exemplo, fazer a ingestão de ameixa. Isso vai auxiliar a gestante. Exercitar-se diariamente. Então, tem que ter o cuidado com o exercício. Esse exercício, ele precisa ser bem regulado. É qualquer exercício que a gestante pode fazer? Não. Ele precisa ser acompanhado por um profissional. E a caminhada? A caminhada não tem problema desde que ela não seja uma relação de problema para essa gestante. Então, uma caminhada de 40 minutos por dia pode auxiliar. Fazer banhos de assento mornos e compressas frias com amamelis para promover o alívio. A amamelis, ela é uma planta que ela não é muito comum aqui no Brasil. Mas existem outros tipos de compressa para se fazer aqui no Brasil. Então,
Pode fazer a compressa fria, pode fazer o banho de assento morno. Então, percebam que a palavra é morna, não é quente, porque tudo que é quente queima. Então, tem que ter cuidado com essa gestante, certo? Alguma dúvida até aqui? Sim, não? Posso continuar? Só vou dar uma respirada aqui de novo. Então, vamos lá. Oitavo, constipação intestinal. Muito comum algumas gestantes apresentarem constipação intestinal. E mais uma vez, está relativa aí essa questão da ingestão alimentar, a forma como essa gestante está ingerindo ou que ela está ingerindo. Constipação, ela pode acontecer durante os 3 trimestres da gestação, primeiro, segundo ou terceiro, ela pode acontecer. Então, para essa gestante, a gente sugere aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras, então aqueles alimentos que eu falei para vocês, granola, aveia, todos esses alimentos são ricos em fibras. Beber pelo menos 8 copos de 240 ml de líquido. Mais uma vez, é 240 ml de refrigerante? Não, são 240 ml de água. 8 copos de 240 ml de água. Ingerir ameixas ou suco de ameixa, que são laxantes naturais, então eles vão auxiliar a evitar que essa gestante faça o consumo de algo que não seja natural. Chega um momento, algumas gestantes precisam de alguns medicamentos, e aí vai ser tudo discutido com o médico, que é quem vai prescrever esse laxante ou não. Mas, a princípio, uma das opções é ingerir ameixa, suco de ameixa, o mamão também é uma boa opção. Consumir líquidos mornos pela manhã para estimular a peristalse intestinal. Então, fazer a utilização de um chá para estimular o intestino, para estimular com que esse intestino funcione da melhor forma. Exercitar-se diariamente, uma caminhada rápida de 30 minutos, para também ajudar na peristalse intestinal, para também auxiliar essa gestante ter a melhor funcionamento do intestino. O último aqui é reduzir o consumo de queijo. Por que reduzir o consumo de queijo? O queijo é feito do leite. Então, para o leite virar queijo, ele precisa passar por um processo de fermentação. Então, uma vez que passou por esse processo de fermentação, o nosso organismo ele tende a ter uma dificuldade maior para digerir esse queijo. Então, o queijo ele pode estar sendo aí um problema no momento para aquela gestante que tem constipação intestinal. Certo? Alguma dúvida? Posso seguir? O nono, pirose, indigestão. Então, o que é a pirose? Pirose é a azia, né? Aquela gestante que apresenta azia ou indigestão. Normalmente, essa pirose, ela acontece aí no começo da gestação, até os 3 primeiros meses, né? Ah, professora, mas eu tive pirose a minha gestação toda. Acontece também. O que as pessoas costumam falar? Você sabe me dizer por que a mulher, que a gestante tem pirose, tem azia? Quando que a mulher tem azia? Um Porque o mito. neném vai nascer cabeludo. Exatamente. Eu estava esperando ouvir isso. É verdade? Coincidentemente, na maioria dos casos, a mulher nasce com um bebê cabeludo. Mas isso tem alguma influência? Não tem nenhum estudo comprovando. Então, mas o meu filho nasceu cabeludo e eu tive muita azia, então era por isso. Pode ter sido uma mera coincidência, mas um estudo científico que fale que a presença de cabelo tem alguma influência na pirose, a gente não tem nenhum estudo que fale sobre isso. Então, se vocês ouvirem alguém falar isso enquanto enfermeiro, vocês vão dizer que é? Não, a gente não tem nenhum estudo que vá comprovar. Mas a população tende a dizer isso. Então, qual que é a orientação que a gente dá para aquelas gestantes que têm pirose, que têm indigestão, azia?
Evitar alimentos condimentados ou gordurosos e fazer pequenas refeições frequentes. Então, aquela questão de se alimentar a cada 3 horas, isso é uma boa opção. Evitar alimentos condimentados. Então, aqueles alimentos que têm muito tempero produzido na indústria, muito industrializado. Salgadinho, Doritos, nuggets, tudo aquilo que é muito condimentado. Dormir com vários travesseiros, de modo que a cabeça fique elevada. Algumas gestantes, quando chegam no final da gestação, precisam dormir até sentadas, para ver se ameniza a situação. Aí você consegue amenizar a azia, aí você começa a ter lombalgia. Enfim, não é um processo muito fácil, muito simples, né? Quem já foi gestante pode falar um pouco melhor. Para aquela gestante que fuma, parar de fumar. Aqui a gente fala a palavra parar. Por quê? A gente sabe que o consumo de cigarro, de tabaco, influencia diretamente no processo de formação da criança. Então, a gente precisa falar com a gestante para que ela pare de fumar, assim como ela pare de consumir bebidas alcoólicas. Passou, desculpa. Evitar bebidas com cafeína para reduzir a estimulação. Então, bebidas com cafeína, que eu falei para vocês. A Coca-Cola, o próprio café, alguns energéticos, porque eles estimulam essa indigestão. Não deitar durante pelo menos 3 horas após a refeição. Então, se alimentou, espera um pouquinho para poder deitar, fica sentado e depois deita. Por quê? Porque essa mudança da alimentação, o estômago cheio pode aumentar a sensação de pirose e de indigestão. Tentar beber pequenos goles de água para reduzir a sensação de queimação. Então, algumas gestantes, quando estão com muita azia, a gente sugere que beba alguns goles de água para diminuir essa sensação de queimação. Evitar alimentos que funcionam como gatilhos. Quais são aqueles alimentos gatilhos? Então, toda vez que a gente fala de gatilho, gatilho é algo que você aperta, por exemplo, o gatilho da arma. Você aperta para que a arma funcione e libere a bala. O que acontece com esses alimentos gatilhos? São alimentos que você come e eles induzem aí a pirose, induzem a indigestão. São eles, os alimentos gordurosos, algumas frutas cítricas, refrigerantes e chocolate. Chocolate e refrigerante por quê? Por causa da cafeína. Ingerir antiácidos com moderação se a sensação de queimação for intensa. Isso daqui é importante. Eu, enquanto enfermeiro, posso prescrever antiácido? Não posso, né? Então, prescrição é única e exclusivamente do médico. Então, é importante que, se a sensação de queimação ou se a azia está insuportável, procurar um médico para ele prescrever um antiácido que seja compatível com esse momento da mulher, que é a gestação. Dúvidas? Posso seguir? Pode? 10º, contrações de Braxton Hicks ou também contrações de treinamento. Então, essas contrações de treinamento, eu vou falar sobre elas na próxima aula, se eu não me engano. O que elas são? São contrações que a mulher começa a sentir no começo do 3º trimestre e que não são dolorosas, mas que são contrações que a barriga endurece e ela acha que está tendo algum problema, mas é importante lembrar que elas são contrações normais. E o que faz? Como que a gente orienta a gestante para ela poder entender que são contrações normais, que aquilo não é um problema? Então, a gente sempre lembrar que as contrações são normais. Pode ser que aconteça essas contrações antes de um momento de parto, porque é uma preparação para o parto, mas não necessariamente a criança vai nascer naquele momento. Isso. Então, lembrar que essas contrações são normais e que é uma forma do corpo se preparar para ter uma criança, para que aquela criança nasça da melhor forma possível.
A segunda orientação é tentar mudar de posição ou praticar exercícios leves para ajudar a reduzir essa sensação. Então, tá sentada e começou a sentir essa sensação de contração, ou começou a sentir essa contração, se levante e fique em pé, porque aí vai diminuir e ela vai ficar menos desconfortável, porque na verdade ela não é dolorida, ela é desconfortável. Uma vez que essa contração passa de desconfortável a dolorida, aí é preciso verificar para saber se não está realmente entrando no processo de trabalho de parto, que eu vou falar com vocês um pouco mais lá para frente. Beber mais líquido se possível. Por que se possível? Porque chega um momento que a gestante já está bebendo líquido em grande quantidade, e aí não tem como mais ela beber. Então, a principal forma para diminuir esse desconforto das contrações de Braxton Hicks é mudar de posição ou fazer a prática de algum exercício leve. Outras orientações. Tentar fazer exercício do assoalho pélvico para melhorar o controle. Não, gente, isso aqui está repetido. Repetiu. Então, agora eu vou mostrar para vocês um documentário que o Corém fez, bem rapidinho, ele não demora não, sobre o parto normal. Ao longo dessas próximas aulas que eu vou falar de parto, eu vou mostrar para vocês alguns desses documentários. Eu acho que é importante a gente entender a nossa situação enquanto SUS em relação ao parto normal. Não que eu seja ativista do parto normal, ou que eu seja ativista do parto humanizado, enfim. Mas é um processo que ele acontece e ele precisa acontecer e algumas mudanças precisam acontecer. E vocês, enquanto profissionais de saúde, vão entender melhor. Então, ele não é longo, ele tem, eu acho que 20 minutinhos. E aí, depois que eu passar ele, a gente volta que eu ainda vou falar mais com vocês. Eu vou colocar aqui, vocês me digam se vai chegar com som e com imagem direitinho, tá? Termo parto natural é o estado mais fisiológico possível, que significa de início espontâneo, de evolução fisiológica e de nascimento da criança. Tá dando eco, né? Peraí que eu vou botar aqui pela página do... que vai ficar melhor. Estão me escutando? Só vou mudar aqui. E aí a gente tenta melhorar. E aí, tá saindo o som? Deixa eu botar aqui na parte que...
o parto mais fisiológico possível, que significa de início espontâneo, de evolução fisiológica e de nascimento sem necessidade de nenhuma intervenção. Porque o processo natural respeitado, ele conseguiu se fazer da melhor forma até que houvesse o nascimento do neném. O acompanhante, seja o pai na grande maioria das vezes ou outro acompanhante de preferência da parturiente, ele sempre foi um personagem muito importante nesse processo. Não só participando ativamente do processo do trabalho de parto, colaborando, fazendo massagens, pela própria presença, dando segurança à parturiente, acompanhando e incentivando essa parturiente durante o seu processo de parto, de trabalho de parto, mas principalmente vivenciando o momento do nascimento. A emoção do momento do nascimento junto com a mãe e o neném que está chegando. Acolher esse nenenzinho junto com a mãe, formando naquele momento um sentimento muito forte de família. O grande medo das mulheres no parto normal é a dor. No parto natural, a dor ela diminui sensivelmente, por quê? Porque a mulher está junto com o acompanhante, ela é estimulada a andar e existem técnicas para alívio da dor que também são naturais, como a massagem, o banho de chuveiro, o banho de banheira, terapêuticas que se utilizam da música, que se utilizam de aromas, de cores. Então, tudo isso foi provado, está sendo provado, que diminui sensivelmente o processo doloroso no parto normal, que numa instituição tradicional é solucionado como? Através da anestesia. E aí você tem riscos inerentes à medicação e ao procedimento em si. A cesariana, a mulher, muitas vezes, se ela não entrar em trabalho de parto, ela não vai ter a dor, né? Se de repente é uma cesárea eletiva, que a gente fala uma cesárea programada. Porém, depois, o pós-parto é um procedimento cirúrgico, né? Achar que, como algumas mulheres acham, que a cesárea é só abrir, tirar e pronto, acabou e você não vai ter dor nenhuma, isso é ilusório. Tudo pode ser feito, até a cesárea pode ser feito e é um procedimento que também pode ser feito com humanização, desde que exista uma indicação, desde que exista uma necessidade. Agora, falar que na cesárea a mulher não sente nada, ela pode até não sentir nada durante o procedimento, a cirurgia em si, mas depois é uma cirurgia como outra qualquer, tanto em relação à dor quanto com relação aos riscos de infecção, de complicações. Parto normal, sem dúvida. Porque é uma coisa mais rápida, a recuperação é mais rápida. Eu sei que eu vou sentir um pouquinho de dor, mas eu sei que depois que a bebê nascer eu vou estar melhor. O médico falou assim, olha mãe, você pode esperar, ou a gente faz uma cesárea de imediato, mas você corre riscos, a bebê também. Eu falei assim, não, eu não quero pôr a vida da minha filha em risco. Então foi feita uma cesárea e assim, doeu muito, assim, depois que a anestesia passou, eu fui pro quarto. É difícil se mexer, é difícil você cuidar do bebê. Depois de 15 dias que eu tirei o ponto, e mesmo assim você fica debilitada, você não pode pegar peso, você não pode sentar direito, você não pode deitar, deita com todo cuidado, e é uma dor insuportável. É preciso desmistificar que a cesárea é bom. A cesárea é bom quando ela é necessária.
se nós criarmos, através da informação, através da demonstração, através dos materiais de divulgação, através de documentários como este, nós vamos poder levar a uma geração de mulheres que elas podem e devem dar à luz aos seus filhos, vamos dizer, a moda antiga, de uma forma muito prazerosa, porque nós estamos tirando o direito das grandes emoções, do grande prazer, como se diz, o grande orgasmo da mulher no momento da parturição. E é preciso que a ela seja dado esse direito. O parto vem sendo conduzido de uma forma tecnicista, excesso de técnica e de tecnologia, não oferecendo o aconchego e o afeto. O médico transformou a experiência do nascer num ato, numa intrincada manobra cirúrgica. Não tem sentido o diagnóstico prévio da ultrassonografia de circular de cordão ser uma indicação de cesárea, né? Que é uma conduta hoje muito comum, porque os aparelhos de ultrassom hoje fazem diagnósticos brilhantes, né? Inclusive de circular de cordão em alguns casos, e aí se indica um parto cesárea por conta disso. Não tem sentido. Se não se pegar a veia de uma paciente de rotina quando ela é interna para dar à luz. Esse é um procedimento chamado de humanização. É um procedimento que os estudos científicos mostraram que não tinham nenhuma função. Você pegar uma veia e colocar um soro simplesmente por precaução, né? O outro seria fazer o corte na musculatura do períneo para proteger a musculatura do períneo no parto, né? Que é uma técnica que todos nós que estudamos, né? Eu sou formado há 23 anos, e isso era uma verdade absoluta, que todo parto deveríamos fazer um corte para proteção da musculatura. Isso caiu por terra. Então, esse modelo multiprofissional de integração, o médico e a enfermeira acompanhando o trabalho de parto, eu diria que é o modelo mais seguro atualmente para o trabalho de parto. Hoje eu acho que até grandes professores, inclusive, falam, a mulher faz a opção. Só que assim, a mulher faz a opção de cesariana, muitas vezes por medo, por desconhecimento, né? Do que é realmente esse evento parto. Então a mulher, durante a gravidez, muitas vezes eu ouço assim, mulheres que foram pré-natal, na primeira consulta o médico falou, calculou a data provável e já marcou a cesariana. Muitas vezes a mulher chega no consultório e diz assim, eu quero fazer um parto normal. E o médico diz, nós podemos até tentar o parto normal, porque o parto normal é assim, uma tentativa, uma coisa difícil, né? Mas para mim o parto normal tem que ser feito direito, né? Com peridural, com episiotomia e fórceps. Se você fosse uma mulher e alguém ameaçasse que vai destroçar seus genitais, certo? Que vai enfiar 2 colheres de ferro dentro da sua vagina. E assim por diante, você prefere cortar por cima ou por baixo? Qualquer mulher que tem bom senso vai preferir cortar por cima, porque, como disse uma paciente minha, embaixo é uma área mais nobre. A dor do parto é a dor fisiológica do parto, né? Então, é uma dor que tem uma finalidade. E a dor, qualquer dor, ela tem um componente cultural. Então, em algumas situações, a dor física, ela é altamente valorizada e gloriosa. Por exemplo, a dor do corredor, do maratonista, a dor de quem é um alpinista, do atleta. Então, às vezes, o sofrimento físico é altamente glamorizado. No caso da assistência ao parto, ele é transformado numa forma de vitimização.
né? Então, existe uma diferença de significado primeiro com relação à dor. O primeiro grande desafio é encontrar o caminho. Quem é que dirige o parto não é a mãe. Você sabe que quem faz a orientação do parto e que comanda o parto é o bebê, é o torno do bebê. É ele que se apoia no fundo do útero e faz o movimento torno para sair. A mãe só ajuda com a contração, mas o eixo e tudo mais é o bebê. E esse primeiro momento, nesse momento ele está extremamente fortalecido, porque o que a gente fala, o que acontece no início da vida, tem repercussões para o resto da vida. Maravilhoso, sem palavras. Foi maravilhoso, uma coisa assim que não é o primeiro filho, mas eu estou vivendo isso pela primeira vez. É preciso que se faça a festa de acolhida do bebê e ele vai agradecer. De que maneira? Com o aconchego, com o colo, com o silêncio, com o respeito a essa criatura que está vindo como um viajante cansado e que chega pedindo apoio, proteção. Todos os animais pedem isso. Eles pedem para ser lambidos, para serem aconchegados no seio da mãe.
Vou voltar lá para outra apresentação, tá, gente? Para a gente poder ir finalizando. Então, esse foi um documentário do parto normal. Eu vou trazer para vocês ao longo das aulas alguns outros vídeos que falam também sobre a cesariana. Então, a gente viu aí durante o processo de gestação alguns aspectos que são importantes para essas gestantes, que são importantes para a criança. E aí a gente vai começar a entrar na próxima aula sobre o parto, processo do parto propriamente dito. Eu tenho algumas imagens que são um pouquinho fortes. Tem algumas imagens que são um pouquinho fortes. Eu acho que na próxima aula não tem ainda, mas na outra já tem, né, de segunda-feira. Eu vou dar uma olhadinha de como que elas estão. Então, eu vou trazer também alguns vídeos para que vocês possam perceber de uma forma mais realista. E óbvio que quando vocês forem estagiar, fica um pouco mais realista. Para quem já é mãe, quando se é mãe, se tem uma visão diferente de quando se é profissional. Então, é um pouco mais complicado você olhar de fora quando já se é mãe, mas é preciso. Essa aula eu tirei desse livro. Eu utilizo ele de uma biblioteca, então eu não consigo disponibilizar para vocês, mas se alguns de vocês conseguirem também, podem ficar à vontade. E aí, lá no Google Classroom, eu deixei 3 questões. A primeira é essa. Então, essa é uma questão para vocês marcarem aí qual que é a opção. Então, nessa questão, você só marca uma. Então, durante uma consulta com a paciente na 30ª semana, ela diz ao enfermeiro: senti algumas cólicas leves, bastante regulares, o que que isso significa? E aí vocês vão falar o que que vocês acham que essa cólica leve significa. E vai marcar lá no Google Classroom. A segunda questão é para selecionar as opções que falam sobre um plano de orientações para uma mulher. Então, vai marcar mais do que uma, vai marcar quais que vocês acham que vai se aplicar para essa gestante. A última questão é um pequeno estudo de caso, que aí fala sobre uma determinada gestante, que ela se queixa em relação a alguns problemas. E aí, eu pergunto a vocês quais são as intervenções apropriadas e quais são as adaptações que ela precisa fazer para aliviar a constipação intestinal. Então, tudo que eu falei na aula de hoje com vocês, certo? Vocês têm alguma dúvida em relação a esta aula? Por favor, me falem agora. Oi, Franklin. Franklin falou comigo. Não está bem explicado. O que é, Natália? Me fala aí. Oh, não, vírgula, está bem explicado. Eu que não soube ler, desculpa. Alguém tem alguma dúvida? Lembra que eu pedi para vocês escreverem aí no chat que vocês estão presentes? Por favor, porque daí eu consigo controlar a presença caso o pessoal lá não controle. Então, outra coisa que eu quero que vocês me falem. Alguém ficou sem ver a relação de ter entregado ou não as atividades e quer que eu repita? As atividades A1, para vocês não ficarem sem nota. Fernanda Gomes. Fernanda, você entregou a resenha crítica? Para mim não conta e nem a atividade de preenchimento da caderneta. Não, né? E a da caderneta, você entregou? Se você tiver entregue a da caderneta, você me envia de novo. Ah, tá. Então, você tem até quinta-feira para enviar, tá certo? Para eu poder colocar aqui na planilha e entregar para o Alex. Franklin me fez uma pergunta, peraí. A dor de cabeça pode estar relacionada à gravidez ou é um sintoma que deve ser avaliado? Depende de como que é essa dor de cabeça. Ô, Franklin, algumas
Algumas gestantes têm a cefaleia gestacional, e aí ela precisa ser avaliada. Também tem outros quesitos que precisam ser avaliados, como por exemplo, se é uma gestante que sente dor de cabeça todos os dias, por um período prolongado, tem que ser avaliado. Ela não é um sintoma comum da gestação. Então, por exemplo, a náusea. Nos 3 primeiros meses, a gente entende que é um sintoma comum. Tá bom? Voltou? Voltou? Então, o que eu estava falando da náusea. A náusea, quando a gestante fala pra gente que está sentindo náusea, a gente entende como um problema comum relacionado ao primeiro trimestre da gestação. A dor de cabeça, não. A dor de cabeça, ela precisa ser avaliada. Então, se ao longo da gestação ela está sentindo várias vezes dor de cabeça, precisa ser avaliada. Deu para entender? Ficou claro? Sim, entendeu? Mais alguém? Alguma pergunta? Pode perguntar, gente, pode ficar à vontade, que eu queria falar com vocês. Avisem aos colegas que eu vou entrar toda segunda e quarta para a aula. Embora a aula fique gravada, é importante que vocês participem nesse momento que eu estou disponível, porque aí eu consigo tirar as dúvidas. Então, se tem ainda algum problema relacionado a entrar na plataforma ou algo nesse sentido, pode falar comigo no privado também que eu ajudo. Ou com o Alex, com os meninos da coordenação, que eles ajudam também, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida em relação aos dias das aulas, ao nosso cronograma? Alguém tem alguma dúvida? Este é o momento de perguntar. Em relação à resenha crítica, que é para vocês, a resenha que é para vocês entregarem, o artigo científico. Dúvidas? Então, vou deixar esse tempinho aí, tô encerrando 9h10. Era pra gente encerrar 9h40, mais ou menos, né? Façam a atividade, aproveitem agora para fazer a atividade. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, caso alguém ainda tenha alguma dúvida. E aí, se quiser falar comigo individualmente, pode ficar à vontade, certo? Então, até quarta-feira, entrem, não faltem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Todo mundo colocou presente aqui no chat, né? Boa noite, gente. Assim que a aula ficar disponível no Drive, eu já coloco lá no Google Classroom, tá? Para vocês. Vocês preferem que eu coloque também o slide? Ou não precisa? Para colocar os slides, né? Então, eu vou colocar os slides, vou colocar a aula e o cronograma de como que a gente vai fazer daqui até o final, certo? Então, qualquer dúvida, estou aqui à disposição.